Depois de um período de ausência do canal, estou de volta hoje e eu espero que realmente seja pra ficar. A gente teve as festas de final de ano, depois o Leandro entrou de férias e foi um período difícil, era difícil pra gravar, né? Eu tenho, uma logística meio complicada pra gravar, mas já era pra eu ter voltado antes. Eu realmente entrei num período complicado, que eu vou chamar hoje de dia mal, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero dividir com vocês essa experiência que eu vivi nas últimas semanas, então vem! Já tem um tempo que Deus nos levou, eu e a minha família, para um lugar que a gente chama de dependência dele, Um lugar que realmente a gente precisa aprender a confiar em Deus, a confiar na providência de Deus, a confiar que Deus está no controle, que está cuidando de todas as coisas. Porque na verdade a gente gosta muito de falar sobre confiar em Deus, sobre dependência de Deus, mas a gente prefere o lugar em que a gente consegue resolver as coisas com a força do nosso braço, Que a gente consegue realmente cuidar de todas as coisas e prover todas as coisas. A gente se sente mais em paz quando a gente está cuidando de todas as coisas. E o lugar de dependência de Deus é um lugar bem difícil. É realmente muito difícil você olhar para a situação e imaginar, e pelo que você vê, você não consegue resolver aquela situação, não tem o que fazer, só realmente um milagre, e aquilo realmente está nas mãos do Senhor e você tem que confiar que Ele vai resolver todas as coisas. A verdade é que quando a gente fica ansioso ou preocupado com alguma coisa, a gente está dizendo que Deus não tem condições de cuidar daquilo, de que a gente não confia que Ele vai cuidar, de que a gente não confia que Ele é capaz de resolver e que a gente precisa encontrar uma solução nós mesmos. Então a gente fica preocupado, ansioso, procurando uma forma de resolver aquele problema, aquela situação, porque a gente não acha, não acredita mesmo, não tem fé que Deus pode resolver aquela situação e de que Ele vai resolver, de que Ele está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes Deus vai nos testar para saber se realmente a gente está confiando, para saber se realmente a gente está depositando nele a nossa esperança e não em nós mesmos e naquilo que a gente é capaz de fazer. Eu não sei você, mas eu sempre tenho dias ruins. Mas é assim, é um dia dentro de um período longo, um dia que eu tô mais para baixo, porque na verdade a minha característica mesmo, na minha natureza, eu sou uma pessoa mais otimista. Eu não consigo receber uma notícia ruim e achar que aquilo é o fim. Eu sempre acho que vai ter uma solução, vai dar tudo certo no final. Eu sou otimista e talvez por isso eu consigo ter mais fé de que Deus vai cuidar de todas as coisas. Mas eu tenho dias ruins, dias que às vezes a rotina do dia a dia, que é extremamente cansativa, me abate e que eu fico mais desesperançada e que eu fico mais chateada e que eu fico sem paciência. E realmente esse dia, quando esse dia acontece, e ele geralmente dura 1 ou 2 dias, eu gosto de ficar mais quieta, eu falo menos, eu gosto de me recolher, até pra gente acabar não magoando outras pessoas, não afetando outras pessoas que não tem nada a ver com isso, por causa daquele dia ruim que a gente tá vivendo. Então eu também tenho, obviamente, acho que todo mundo tem dias ruins, e eu tenho esses dias ruins. E a gente teve um período bem legal dos últimos dias pra cá, o Leandro entrou de férias, a gente aproveitou, a gente fez bastante coisa, saiu, foi na praia, foi na piscina, a gente realmente se curtiu, a gente fez muita coisa aqui em casa, projetos, a gente gosta de fazer muitas coisas, eu e Leandro, e é meio que um teste para saber se a gente é uma equipe mesmo, e a gente se dá muito bem, e a gente teve períodos bem legais, até essa decoração aqui atrás, foi feita no período das férias do Leandro, foram dias bem legais, mas quando o Leandro voltou a trabalhar, que eu entrei na minha rotina mesmo, e junto com isso voltou as aulas do Daniel, e aí a gente entrou naquela loucura daquela rotina de dormir pouco, eu entrei num dia ruim. Só que o que aconteceu dessa vez foi que eu não consegui sair. Os dias foram passando. A gente tem também problemas, Não é só festa, a gente não é só alegria. A gente tem os nossos problemas que a gente carrega todos os dias e que a gente tem que entregar esses problemas nas mãos do Senhor e confiar nele. Eu entrei nesse dia ruim, nesse dia mal, e eu não conseguia sair. E à medida que o tempo ia passando, isso ia piorando, porque eu, além do dia ruim, além de estar me sentindo bem mal, para baixo, desesperançosa, sei lá como é que fala, eu estava me sentindo mal por estar naquela situação. Então eu me cobrava por estar em sofrimento, sendo que eu não deveria estar, eu deveria confiar
que o Senhor ia cuidar de todas as coisas, como Ele tem feito, como Ele já deu 1 milhão de provas, né? A minha vida, todos os dias da minha vida, são a prova de que Deus realmente cuida de todas as coisas. E a gente já presenciou milagres e milagres e milagres. E aí eu me sentia mal por não estar conseguindo superar aquele momento, por estar sofrendo, e aí eu estava sofrendo, e aí eu sofria mais, e aquilo eu não conseguia realmente sair. E por causa disso, eu acabei ficando ausente das redes sociais, lá do Instagram, ausente aqui do canal, porque eu não tinha forças para vir gravar. Eu não tinha uma palavra para dar, eu não conseguia falar nada. Eu pensava, eu não consigo falar nem para mim, como que eu vou falar alguma coisa para alguém? Como que eu vou incentivar alguém de alguma forma? Então eu tive um bloqueio e eu não conseguia forças para vir gravar. E a situação era tão difícil que eu cheguei a falar para umas amigas minhas que realmente só um milagre poderia resolver aquela situação, que era uma das causas que estava me abatendo tanto. Só realmente um milagre poderia nos fazer sair daquela situação, resolver aquela situação para nós. E eu tenho sido mais reservada nos últimos meses, anos. Eu tenho dividido menos com as pessoas. Quando eu estou realmente num dia ruim, eu tenho desabafado menos nos últimos tempos. E num determinado dia eu resolvi falar com algumas amigas minhas que estavam naquela situação e disse essa frase, né, que só um milagre poderia realmente me tirar daquela situação. E uma amiga, que ela é líder de uma célula, ela é até da minha igreja, ela é líder de uma célula, ela resolveu, ela naquele dia ela tinha compartilhado com as pessoas da célula dela uma palavra sobre dias ruins e ela compartilhou comigo naquela hora, aquela mesma palavra, e me encaminhou uma ministração, que eu vou até colocar aqui, se eu conseguir vou colocar um card aqui, se não eu vou colocar o link dela aqui embaixo, uma pregação que falava justamente sobre esses dias ruins que a gente fica meio pra baixo, e o título da pregação era Na Bad, e eu realmente estava na bad. E na mesma hora eu fui assistir aquela pregação e aquela palavra falou muito ao meu coração, e eu senti que durante aquela palavra, aquela pregação, eu não sei se tinha 1h30, eu já comecei a me sentir melhor dentro de mim mesmo, já comecei a me sentir melhor, já comecei a me sentir um pouco mais animada, e eu senti que eu estava saindo do fundo do poço. Eu falei até que eu estava no fundo do poço, e eu comecei a escalar e a sair do fundo do poço. E aí eu comecei a melhorar, fiquei um pouco mais animada, e passou mais alguns dias e aquela situação que eu disse que só um milagre poderia resolver, o Senhor entrou e resolveu. E de uma forma inexplicável, mas como Ele sempre faz, porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que provê. E eu até voltei e falei com as meninas esses dias daquela situação, que o milagre tinha acontecido e o Senhor tinha resolvido mais uma vez aquela situação para nós. E isso foi realmente aquilo que faltava, aquele finalzinho que faltava para eu sair de uma vez daquela situação que estava me abatendo tanto, daquele sentimento ruim que estava me deixando tão desanimada. E aí, de fora daquela situação, eu consegui olhar para trás e entender o que tinha acontecido ali naquele período. Eu parei de olhar para Cristo e comecei a olhar para mim. O que aconteceu foi que eu comecei a olhar para minha condição de resolver, para minha condição de fazer, para a situação em que eu me encontrava, de realmente ter que confiar que Deus ia resolver todas as coisas, cuidar de todas as coisas, de que eu não tinha realmente capacidade de fazer, mas eu estava olhando para mim, olhando para a minha capacidade, e quando eu olhei para mim eu me desesperei. Eu já percebi que é assim em todas as situações difíceis que eu tenho que enfrentar. Quando eu olho para mim, eu me desespero e eu não vou conseguir, eu não tenho realmente o que fazer. Mas aí, se eu tiro o foco e olho para Cristo, eu confio, eu tenho paz, me traz uma paz, porque eu sei que Ele cuida de nós e que Ele vai resolver todas as coisas como Ele tem feito, tem nos sustentado até aqui. E o que aconteceu nesse período foi que, de repente, por um deslize, eu olhei para mim, eu olhei para minha condição humana e de totalmente incapaz de fazer qualquer coisa, e isso me abateu, me entristeceu, e quando eu tive forças e consegui realmente, com a ajuda do Espírito Santo, olhar de volta para Cristo, eu consegui sorrir e me alegrar e confiar novamente, ter a certeza de que Ele cuida de todas as coisas. Então eu falo para você hoje, se você está vivendo o dia mal, tenta analisar a sua vida, se você não está olhando para você, para aquilo que você consegue fazer e deixando de olhar para Cristo, porque Deus é o Deus de milagres e Ele opera
todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, Deus pode resolver e Deus pode fazer. E Ele tem nos provado todos os dias, que tem nos sustentado. Só o fato da gente acordar pela manhã já é um grande milagre. Então, se você está vivendo o dia mal, se você está entristecido, está abatido, olha para você, olha para essa situação e vê se você realmente não está olhando para você e para sua condição de resolver as coisas. E se for realmente isso, tira o seu foco de você, da sua força e coloca o seu foco em Cristo, porque Ele pode todas as coisas e nós não. E o máximo que eu consegui fazer nesses dias ruins foi escrever um post lá no meu blog falando sobre provação, e o título é Provados pelo Fogo, e eu coloquei esse versículo que fala sobre essa situação que muitas vezes nós vivemos e nós vamos viver mais vezes até a volta de Cristo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Existe um propósito para todas as coisas, existe um propósito até no sofrimento, que Deus quer nos aperfeiçoar e nos fazer a imagem de Cristo. Então, às vezes a gente vai viver um momento muito difícil, mas a gente tem que confiar que quando a gente sair dele, a gente vai sair melhor. Então, vamos parar de olhar pra gente e vamos olhar para Cristo. E se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, eu não vou sumir mais. E compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua célula, com a sua igreja, nas suas redes sociais, porque às vezes tem gente que está precisando de uma palavra e eu realmente não sou capaz de dar uma palavra para ninguém, mas às vezes com aquela pequena semente simples que a gente lança, o Espírito Santo faz a obra e transforma a vida das pessoas. Não sou eu, mas é o Espírito Santo, tá? Beijo!